1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Glória a Deus. Não cair no notebook, tá bom. 1 Coríntios, se você quiser acompanhar aí, se você quiser acompanhar aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso, deixa eu ver aqui, 18. Diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, a mensagem da cruz, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Amém. Vamos ler todo mundo junto nessa noite? 1, 2, 3. Mas para nós que estamos sendo salvos, amém. Pode deixar aí. Amados, Deus está dizendo que a mensagem da cruz, Deus, o que é a mensagem? É a pregação. Deus não está dizendo que a mensagem, a pregação é loucura. Não. Deus está dizendo que é a mensagem da cruz. Porque muitas vezes você vai na igreja ou você vai no YouTube e tem muitas mensagens que é uma mensagem motivacional. É uma mensagem que a pessoa está triste e a pessoa vai lá e tem aquela mensagem que é motivacional. Tem aquelas mensagens que é uma mensagem assim, tipo, de vitória, que você vai conquistar. Tem mensagem que é uma mensagem engraçada, e muitas pessoas colocam ali na mensagem e falam: eu vou assistir porque ele é engraçado. Eu não estou falando que é errado, que Deus não está, não. Eu estou falando que Deus está dizendo que o que é loucura é a mensagem da cruz. Hoje tem dezenas de igrejas nos bairros, na cidade, mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a seara é muito, mas os trabalhadores são poucos. Porque infelizmente existem poucos mensageiros da cruz, que prega a palavra da cruz. Porque a cruz, por que se prega tão pouco da mensagem da cruz? Porque a nossa natureza, os nossos problemas, os nossos sonhos, a cruz não combina com isso. Porque o evangelho da cruz muitas vezes não agrada muitas pessoas, e existem muitos pastores e muitas igrejas refém do que as pessoas querem e precisam. E a mensagem da cruz muitas vezes não é isso, porque nós temos uma natureza, e a nossa natureza não quer a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela nos confronta, e ela diz que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, que nós precisamos constantemente de Deus, que nós somos dependentes de Deus. E muitas vezes a pessoa, ela quer um carro, ela quer uma casa, ela quer que o problema seja solucionado, ela quer aquela solução no problema da vida dela. Aí ela vem para a igreja, aí eu vou e prego João 3,16. Mas a pessoa muitas vezes ela não quer aquilo. E nós sabemos que há muitas mensagens que parecem mais palestras motivacionais, onde a pessoa ela está triste, ela vem e ela vai sair um pouco melhor. O problema dela não foi solucionado, mas ela vai sair um pouco melhor. E muitas pregações parecem livros de autoajuda. E por que não é loucura? Porque muitas pregações parecem realmente esses livros. Então não é loucura, porque é normal. Aí a pessoa ela vem na igreja e a mensagem é muito parecida com o que o psicólogo falou no consultório. Então não é loucura. E Deus, Ele decidiu especificar o que da pregação, da mensagem é loucura.
e a mensagem da cruz. E é nisso que nós vamos meditar nessa noite. Por que que a mensagem da cruz é loucura? Porque não tem lógica. O que que a cruz prega? Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criou o universo e a humanidade. Aí a humanidade pecou e Deus Pai enviou Deus Filho para vir a essa terra como homem. E esse Deus Filho nasceu de uma virgem. E ele esteve na terra, até estar na terra tudo bem, a ciência, testemunhas disso. Mas qual que é o problema? É quando esse Deus Filho que nasceu de uma virgem, que isso não tem lógica. Esse Deus Filho, ele vai para uma cruz. E naquela cruz começam a zombar dele e ele não faz nada. E qual que é o final da história? Ele morre numa cruz, como um marginal, como um bandido. Então a mensagem da cruz é loucura, porque fala disso, que Jesus morreu na cruz. E isso não tem lógica. Como que o Criador de tudo morre como um homem numa cruz? Não tem lógica. E Deus diz que isso realmente é loucura. E quando Jesus estava na cruz, olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 27, 39. Nós estamos com um problema ali no notebook, por isso que está demorando. Diz assim: o povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Próximo, só descer. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Então quando Jesus estava na cruz, aí estava todo mundo olhando e falando: nossa, eu pensei que ele era Jesus, eu pensei que ele era o Filho de Deus. E começaram a zombar: não, ele não é, porque senão ele não estaria nessa cruz. E começou a falar: se você realmente é o Filho de Deus, desça da cruz, mostra para a gente que você é Deus. Mas não é que eles estão usando a lógica, irmãos. Se Jesus falou que era Deus, não tem por que ele estar na cruz. E qual que é a loucura? A loucura é achar que aquele homem morrendo numa cruz é um Deus. Porque um Deus, ele tem poder. Então se você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, você não é normal. Porque a ciência não prova, a gente nunca viu ninguém ressuscitar. Então se você crê que esse homem era Deus, ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao 3º dia, a gente não está usando a lógica, a gente não está usando a razão, a gente está usando a fé. E por que que aqueles homens, quando olhou para Jesus na cruz, eles não entenderam? Porque não tem lógica Deus, com todo o seu poder, ele ir para a cruz como um marginal, como um bandido. O Senhor nos chama de louco. E quando a Bíblia diz loucura, em 1 Coríntios 1,18, a raiz dessa loucura é débil mental, é insano, é alguém que tem uma insanidade, não é normal. A Bíblia diz que a gente é louco por acreditar nisso. Por quê? Porque na ótica, na sabedoria humana, isso não tem lógica, alguém ressuscitar. Na sabedoria humana não tem lógica um Deus nascer de uma virgem. Na sabedoria humana não tem lógica ele
por uma cruz. Aí, se a Bíblia diz, se a gente crê em tudo isso, a gente é louco, a gente é insano, a gente está fugindo do óbvio. Olha a parte B desse versículo, 1 Coríntios 1,18. Aí diz, 1 Coríntios 1,18. Aí diz: mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Pode deixar. Então a mensagem da cruz, ela diz, a mensagem da cruz era loucura para os que estão caminhando para a destruição, é o que não crê. Mas para nós, os que cremos, nós estamos sendo salvos. Por quê? Porque nós cremos que na cruz há um poder ali. Porque nós cremos que na cruz Jesus abriu um caminho para nós. Porque nós cremos que na cruz Jesus foi ao inferno, tirou a chave da morte de Satanás e nos permitiu, através da cruz, nós temos a vida eterna. Mas tudo isso não tem lógica, porque o que as pessoas olham, o que a Bíblia, o que a história diz, o que viram, foi um homem dizia que era Jesus e morreu numa cruz. Não estava acontecendo nada. Jesus estava ali, estavam cuspindo, estavam zombando dele. Mas para nós, poder ali, coisas no mundo espiritual aconteceu ali, irmãos. Quando um véu do templo se rasga, fisicamente, materialmente acontecendo, no mundo espiritual, foi o maior evento de toda a história. Mas isso é fé, irmãos, porque todo mundo só olhou um homem sangrando, ferido, morrendo. E é nesse momento que nós temos que usar a nossa fé, porque se a gente usar a nossa razão, a gente não vai entender. E tem um detalhe desse versículo, ele diz: mas para nós que estamos sendo. Sabe o que é estar sendo? Você pode perder. Não é mas para nós que já está. Não, está sendo. Porque tem muitas pessoas que crê no Senhor Jesus, se batiza, aceita o Senhor Jesus e começa a caminhar. Ele está sendo um salvo, porque ele crê no poder da cruz. Mas isso vem como uma advertência para nós, porque estamos sendo, ou seja, nós podemos perder a salvação a partir do momento que a gente abandona a nossa cruz, que a gente abandona Jesus. Fala misericórdia. Próximo versículo 19 e 20. Só ir para a setinha aí. e 20. Isso. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Sabe o que isso significa? É Deus falando assim, ó: vocês não vão me conhecer, vocês não vão ser salvos se vocês usar a sabedoria, se vocês usar o conhecimento, se vocês usar o Google. Não. Por quê? Porque não é pela sabedoria, porque a sabedoria ela vai para a lógica, ela vai para a razão, e a gente é salvo pela fé. Então não é sabedoria. E Deus diz que vai transformar os sábios. Eles não vão entender a gente, porque o seu professor da faculdade ou da escola não está aqui.
e ele é mais inteligente do que você, mas você tem algo que ele não tem. O seu patrão, ele não está aqui. Ele pode ser mais estudado, mais inteligente do que você, mas não é a sabedoria e a inteligência que nós vamos chegar a ser salvos. Por exemplo, o Albert Einstein, um dos maiores QIs que já teve, um dos homens mais inteligentes, ele foi escrever uma carta sobre religião, sobre Deus. E essa carta, ela foi leiloada por 11 milhões de reais. Porque essa carta estava escrita pelo seu próprio punho. Um homem inteligente. E olha 2 trechos dessa carta do Albert Einstein. Coloca para mim, meu querido. A palavra de Deus não é para mim mais que a expressão da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas veneráveis, mas ainda assim primitivas. Nenhuma interpretação, não importa o qual sutil ela seja, pode mudar o meu ponto de vista sobre isso, escreveu o físico. E foi leiloada por 11 milhões. Um dos homens mais inteligentes, ele diz que a Bíblia é um monte de lenda. Mas por que ele diz isso? Ele pega a sua sabedoria, o seu consciente, e ele vai na Bíblia. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente vê o que em Gênesis? Uma cobra falando. Cobra fala, irmãos? Não. Ele vê uma cobra falando. Ele vê um fruto que você come e você é eterno. Ele olha, ele fala: não, isso aqui não existe, não tem lógica isso daqui, isso aqui é uma lenda. Aí ele continua, e ele é um judeu, ele leu a Bíblia. Aí ele continua, ele vê o dilúvio. Aí ele vê que a terra toda foi inundada. Ele falou: não, isso aqui é lenda. Aí ele vê que essa Bíblia diz que o mar se abriu. Mas isso é um absurdo, isso não tem lógica. Aí ele continua, ele vê que comida cai do céu. Aí ele vê que um povo gritou e simplesmente muros caiu. Aí ele vê um homem dentro de uma baleia 3 dias. Ele olha e ele fala: mas não tem lógica. Aí ele vê 300 homens guerreando e vencendo 120 mil. Mas não tem lógica. Aí ele continua e ele vê um homem que se diz Deus nascer de uma virgem. Não tem lógica, um homem não nasce de uma virgem. A ciência prova, o conhecimento prova que tem que haver uma relação. Só que a Bíblia diz que esse homem nasceu de uma virgem. E o pior, ele dizia que era Deus. E o pior, ele morreu na cruz. Se ele era Deus, por que ele sofreu naquela cruz? Então Albert Einstein usou o seu conhecimento para dizer: não, eu não acredito nisso daqui. Muitas vezes você vê uma pessoa lá fora e a pessoa está com o mesmo pensamento, e parece que a pessoa, ela é ignorante, parece que a pessoa, ela é louca. Não, ela está usando a sua razão. Louco é a gente que sai da nossa casa, vem aqui correr risco. Louco é a gente que pega 10% do nosso salário e dá na igreja. Louco é a gente que gasta tempo para vir na igreja. Louco é a gente. Você sabe que no seu serviço para as pessoas da sua escola, da sua casa, você é louco, você é fanático. Você não está usando a razão, você não está usando a lógica. Porque o nosso Deus, ele acabou morrendo numa cruz. E a religião, para facilitar, o que a religião faz? Não, eu preciso colocar uma escultura, eu preciso colocar uma imagem. Porque o homem, ele tem que usar a razão.
Então ele tem que ver para ele crer. Então a religião usa a lógica. Então eu coloco uma estátua e falo: esse aqui é Deus, e a pessoa adora, porque ela está vendo, é mais fácil ela crer. Mas a gente é tão fanático, a gente é tão louco, que a gente crê num Deus que a gente nunca viu. A gente crê num Deus que a gente não está vendo. Aí quando as pessoas perguntam: cadê o seu Deus? Aí a gente fala: meu Jesus, ele até veio a essa terra, mas ele morreu na cruz. Não, mas calma, ele ressuscitou. O seu Deus, como homem, ressuscitou. E cadê ele? Está no céu preparando um lugar para mim. Você entende que isso é louco? Você entende que isso foge da razão? Que isso não tem lógica aos olhos humanos? E quando as pessoas olham diferente para a gente, eu não posso tirar a razão das pessoas, porque elas só vão conhecer a Deus se elas pararem de usar o seu conhecimento e usar a sua fé. Se não usar a sua fé em Deus, não vai chegar até a Deus, porque Deus não é um mapa, não é um código. Deus não se aprende na faculdade, Deus se aplica a sua fé. Verso 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Ele usou a loucura da pregação. Qual que é a loucura da pregação? Que Jesus morreu numa cruz. E Jesus, ele olhou, ele falou: eu vou salvar quem crê em mim. Não é quem me descobrir. Não, eu vou salvar quem crê na Bíblia, quem crê nas minhas palavras, eu vou salvar. É por isso que o Zé, que a Maria, que o João, que a pessoa que nem tem um ensino médio, que não tem uma faculdade, ela está na presença de Deus, porque não é conhecimento, é fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus para nós. A gente não é salvo por obras. Então Deus não pode falar assim: bom, eu vou colocar um mapa aqui, quem descobrir esse código está salvo. Deus não pode falar: quem tiver mais dinheiro aqui está salvo, porque ele seria injusto. O que Jesus falou? Quem crer em mim, só crê na pregação da cruz. Mas é loucura. 22. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Eu já falei isso. Quando os judeus olharam para Jesus, e eles esperavam o quê? Um Jesus que iria sentar no trono de Davi, e Jerusalém ia ser a capital do mundo. E Jesus ia vir com seus anjos e guerrear e destruir os inimigos. Esse era o Jesus. Aí de repente vem um Jesus filho do Zé, lá de Nazaré. Aí os judeus olharam e falaram: não, esse não é Jesus, porque não tem lógica. O Deus, seu filho do Zé. Mas não tem lógica mesmo. E o tempo passa, e Jesus naquela cruz, os judeus olharam e falaram: não, esse não é o Jesus que a gente queria. 23. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice. Porque o judeu não acredita, irmãos, na ressurreição. Eles não acreditam. Eles estavam olhando, mas a partir do momento que os apóstolos começaram a falar que ele ressuscitou, por que não? Porque é loucura. 24. Mas
para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Há sempre extremos, irmãos. Não sei se você está conseguindo entender que quando aos olhos humanos não estava acontecendo nada, foi o momento que o Senhor Jesus mais estava trabalhando. Como que Jesus iria salvar milhões de pessoas pecadoras? Na cruz. Então, aos olhos humanos, pensei que era Jesus. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor e nós vemos essa cena, nós entendemos que realmente o que Jesus fez na cruz é o que vai nos salvar. Mas o problema da humanidade é que ela quer entender pelo seu cérebro. Olha o que diz, olha o que Jesus diz a um homem. Está lá em João 3,8. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. 9. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre, você é um sábio, você é inteligente, respeitado em Israel, e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? O problema da sabedoria humana é exatamente isso, que Nicodemos não estava entendendo como nascer do Espírito. E o Senhor Jesus, Ele tenta ser o básico. Ele fala: Nicodemos, é como o vento. Deus é como um vento. A gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas a gente sente. E mesmo assim, Nicodemos não está entendendo. Aí Jesus fala: Nicodemos, você é um mestre, e você não está entendendo essa parábola tão simples. Se você não está entendendo algo tão simples, como que eu vou falar das coisas celestiais? Por isso que para mim e para você, a gente não entende um monte de coisa. Não entende o céu. A gente não entende muitas vezes por que Deus permite um estupro, um assassinato, uma pandemia. A gente não entende. E qual que é o problema? É a gente ir para Deus usando a nossa lógica, usando a ciência, usando a razão, usando o raciocínio. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Qual que é a nossa função? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mas Ele ressuscitou, eu creio. Mas Ele nasceu de uma virgem, eu creio. Você estava lá? Não, mas eu creio. Então me explica. Eu não consigo explicar, mas eu creio. E a salvação é porque a gente crê. Próximo, 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é loucura, o Pai entregar o Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não
crê no Filho único de Deus. É simples, irmãos. Deus não complica. A salvação, ela é simples. É quem crê. 1 Coríntios 1:25, continuando o texto. Pois a loucura, está até em aspas aí, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Aí Deus está sendo irônico, porque Deus está dizendo que a sua loucura e a sua fraqueza, e Deus não é louco nem fraco. Mas por que Ele está dizendo isso? Deus, Ele está querendo colocar a nossa mentalidade humana, porque para o homem isso é fraqueza e isso é loucura de Deus. E Deus está falando que vocês pensam que a minha loucura, a minha fraqueza é o meu poder e a minha sabedoria, que vocês não vão entender. A gente não vai entender a mente de Deus, irmãos. Então nós só podemos crer no que a palavra do Senhor diz. Próximo 26. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Por isso que nós vemos na igreja hoje as classes médias, por isso que os filósofos, por isso que os sábios, os mestres, eles não estão na igreja. Eles não creem em Deus, porque eles usam o seu conhecimento. E por isso que o Senhor Jesus está falando que o Zé, o João, a Maria, o irmãozinho ali da esquina, esses conheceu a verdade e esses estão salvos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Os nada. Talvez a gente nem faz falta para este mundo aí. A gente não é nem conhecido, a gente não é famoso, a gente não tem um prêmio Nobel. A gente é só, como diz aí, um peão. A gente é só um funcionário, um empregado que muitas vezes não faz falta. E Deus usa essas pessoas. Eu dou exemplo de mim mesmo. Irmãos, quem sou eu? Quem é você para conhecer a verdade? Quem é você para ser salvo? E Deus olhou para a gente, para milhões e milhões de pessoas. Ele olhou e falou: é só vocês crerem em mim, não precisa usar sua mente. É só vocês crerem em mim, não usa sua lógica. Não, se você usar, você vai virar um ateu. Se você usar a sua razão, você vai se perder no meio do caminho. Porque esse evangelho da cruz é loucura, é insano, é doido, não é normal, não tem lógica. Porque os gregos, eles olhavam para um Jesus e eles comparavam os seus deuses poderosos, guerreiros. Aí quando olha para Jesus, o que? Aquele ali na cruz. Irmãos, existem bilhões e milhões de pessoas crendo num Jesus que nunca viu, e isso não é normal. E Deus olhou e falou: se vocês não for normal, se vocês for loucos, porque ter fé é loucura, irmão. Há sempre uma briga da fé e da razão, da ciência e da fé. Elas não combinam.
mas a gente crê. E um dia, como diz essa canção que nós cantamos, nós estamos com a nossa cruz, renunciando o pecado, andando na contramão do mundo. E para o mundo isso é loucura, porque o mundo está aproveitando o mundo. Aí os fanáticos, os doidos, os loucos, estão aqui na igreja. Aí a gente está carregando a nossa cruz. E nós cremos que um dia nós trocaremos a nossa cruz por uma coroa. Mas prova isso para mim. Você já viu? Mas como funciona isso? Eu creio. Mas ninguém viu isso. Eu sei. Mas a Bíblia diz. Eu tenho fé na palavra de Deus. Um dia eu vi um pastor falar assim: a Bíblia fala que o homem ficou 3 dias dentro de um peixe. Se a Bíblia falasse que um peixe, uma baleia, ficou 3 dias dentro de um homem, eu acreditava. Isso é fé, irmãos. Próximo. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E esse é um problema, irmãos, porque a gente parece que a gente é melhor do que os outros, porque nós conhecemos a verdade. Mas a própria Bíblia diz para a gente não se orgulhar, porque essa salvação que não veio por obras, não veio pelo nosso conhecimento, essa salvação, ela veio pela graça de Deus. Isso é dom de Deus, não vem de nós. A sua fé que você tem a Ele veio dele. Não se vanglorie. Não vai para o mundo e fala: eu conheci, você não conheceu, como se fosse obra sua. Não, isso também é obra de Deus. Oh Espírito Santo, próximo. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Foi Ele naquela cruz. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Tem um homem que eu admiro muito, é o homem que eu mais admiro nessa terra, chamado Billy Graham. Porque quando você vê Billy Graham com seus 16 anos pregando o Evangelho, e Billy Graham na sua última pregação era só um tema: a cruz. A cruz. A gente vê com o tempo líderes, pastores, eles começam a ficar conhecidos e eles mudam a sua pregação, eles mudam a sua roupa, eles não pregam mais a cruz, eles pregam para agradar as pessoas. Mas Billy Graham não. Billy Graham, ele é um homem que ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua loucura de pregar o João 3,16. E qual foi a sua última mensagem? O tema foi cruz. Eu vou até passar um pedacinho. Essa foi a sua última pregação antes de morrer. Põe um áudio para mim. Não há outro caminho para a salvação, exceto pela cruz de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para o Pai, Deus Pai, é através de seu Filho Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mais do que isso,
Ele era justo. E quando você vem a Ele, você é vestido com a justiça dele. Deus já não vê seus pecados. Ele já não vê o seu coração. Ele vê Jesus. Eu não entendo todas as coisas. Há muitas coisas sobre a cruz e a salvação que eu não entendo. E Deus não me manda entender tudo. Ele manda que eu creia. E qualquer pessoa pode crer. Um homem cego pode crer. Um homem surdo pode crer. Um velho pode crer. Um jovem pode crer. E essa palavra crer significa assumir um compromisso. Eu faço um compromisso com Ele por toda a vida. Jesus Cristo disse do alto da cruz: eu salvarei você, perdoarei você, eu mudarei você, eu farei de você uma pessoa nova se você vir até a cruz em arrependimento e fé. Venha para Cristo. Quando você vem para Cristo, você passa pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar sua maneira de viver e deixar os seus pecados e olhar para Jesus e dizer: eu sou um pecador, eu preciso de perdão. Eu sei que Tu és o único que pode me mudar. Home went dark that violent day. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground, this body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, heaven opened up the grave. He's alive and risen indeed. Oh, praise Him, for the mercy tree. Death has died and love has won. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ is overcome. He has risen from the dead. A Bíblia diz que apesar da sua rebelião e rejeição, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu o seu Filho para morrer pelos seus pecados. E quando Cristo morreu naquela cruz, Ele se tornou culpado pela mentira. Ele se tornou culpado de calúnia. Ele se tornou culpado de inveja. Ele se tornou culpado dos pecados mais imundos e sujos. Cristo foi condenado com o inferno que eu e você merecíamos. Agora Deus disse: receba-o, creia nele, coloque sua confiança e a sua fé nele, e eu perdoarei os seus pecados e eu garantirei a você vida eterna no céu. Tudo isso é seu e tudo de graça. Tudo que você tem que fazer